Obrigada, viu, por nos ajudar a entender discussões tão importantes para o país nesse momento. A gente está acompanhando o PL Antifacção em Desenvolvimento. Classifica como terrorismo ou não? Aumentar penas seria o suficiente? A politização do assunto. Qual a avaliação, Marcelo, inicial você faz para a gente? Devemos observar quais pontos principais nesse tema no momento? Essa politização é muito ruim e é efetivamente o que está acontecendo, né? As críticas que têm sido dirigidas às modificações feitas ou propostas pelo deputado federal e secretário de Segurança licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, essas críticas são, que partem de setores ligados ao governo são, obviamente, de caráter eleitoreiro, né? O foco aí, a preocupação desses setores é com a sucessão, com a eleição no estado de São Paulo, né? O Derrite é candidato a senador e até se cogita da possibilidade, caso o Tarcísio opte por concorrer à presidência da República, né, que o Derrite possa ser um candidato ao governo do estado. Então é com isso, né, essa que é a preocupação do governo, né, essa que é a preocupação do PT. A preocupação do PT nunca foi com efetiva repressão ao crime organizado. A gente sabe exatamente o que esse pessoal pensa sobre crime, né? Então, a preocupação é dar destaque político, né, ao Derrite. O que acontece? O governo mandou um projeto muito ruim de combate ao crime organizado, né? É inconcebível que você envie ao Congresso um projeto de combate ao crime organizado e que nesse projeto se crie um privilégio, um benefício, uma redução de 2/3 de pena para o integrante de facção, né? Se você está querendo combater de forma mais efetiva, e a gente sabe que a nossa lei penal é muito frouxa, aí você vai fazer o quê? Você vai afrouxar mais ainda, né? Você vai dar um benefício de 2/3 de redução de pena para o sujeito que supostamente não ocupa cargo de chefia na facção, né? Então, ele vai pegar uma pena de 8 anos, essa pena vai ser reduzida de 2/3, vai ficar obviamente abaixo de 4, né? Abaixo de 4 anos, e a pena inferior a 4 anos no Brasil, ela simplesmente não é cumprida, né? Porque ela vai começar, são inúmeras possibilidades. A gente já começa cumprindo pena em regime aberto, né? Regime aberto é uma dessas expressões bonitinhas do direito brasileiro para fingir que a coisa é séria, né? Fulano está cumprindo pena em regime aberto. Isso significa, na prática, que ele não está cumprindo pena nenhuma, né? Ele está em casa, ele está onde ele quiser, né? Porque o regime aberto é isso, o sujeito vai para casa, não tem nenhum tipo de fiscalização efetiva e ele, no caso do crime organizado, ele volta para a facção, né? Porque o perfil desse criminoso, né, a gente que trabalha na área sabe disso. O integrante de facção, ele tem um compromisso com a chefia da facção, que é o seguinte: olha só, companheiro, você vai ser preso, mas na primeira oportunidade que a lei der para você ir para a rua, são muitas as oportunidades que a lei brasileira dá, né? Audiência de custódia, regime semiaberto, regime aberto, saída temporária, né, etc. Então, na primeira oportunidade que o companheiro pisar na rua, não é para voltar para a prisão, não. É para vir para cá. Vem para cá e reassume o seu posto aqui na nossa facção. E é isso que eles fazem, né? Se você pegar esses 113 presos da Operação Contenção, 113 presos, mais 10 menores, né? Criminosos menores de 18 não são presos, são apreendidos no mundo mágico da nossa legislação de criança e adolescente, né? As palavras são todas diferentes para ver se faz se tem algum efeito prático. Não tem nenhum, mas ele não foi preso, ele foi apreendido. Então, desses 113 presos, você vai verificar que menos de 10% foram presos pela primeira vez na Operação Contenção da terça-feira da semana, deixa eu ver, foi dia 28 de outubro. Né? A imensa maioria ali foi em cana pela segunda, terceira, quinta, 10ª vez. Né? Então, é um trabalho maluco, né? De você prender um sujeito sabendo que daqui a pouco ele não só está na rua de novo, como ele está no crime de novo. Né?
Então, a legislação, a proposta do DERRIT, quais são os pontos principais que você perguntou? O principal é manter o sujeito em cana, manter o sujeito preso. Tá? Você precisa de uma pena maior, mas isso não basta. E o DERRIT teve essa percepção, claro, ele é um profundo conhecedor de segurança pública. Tá? Tanto no aspecto prático, ele foi policial de elite em São Paulo, quanto no aspecto teórico. Ele não só é bacharel em direito, como ele é um estudioso de teoria do crime. Tá? Inclusive teoria econômica do crime, que é um negócio que pouca gente conhece, que já deu o prêmio Nobel de economia para o Gary Becker. Tá? Então ele sabe dessa questão do incentivo. Tá? Então o que ele fez? Ele disse, olha, não só a pena vai ser maior, como esse sujeito só vai ter esse tipo de benefício de regime semiaberto. Regime semiaberto você vai para a rua e teoricamente você volta para a prisão no fim do dia. Né? A ida para a rua é certa, a volta nem sempre. Né? Então, falou, não, só vai ter esse tipo de benefício depois de cumprir 70% da pena em regime fechado, cadeia de verdade, como eu chamo regime fechado. É a cadeia de verdade, o resto é brincadeirinha. Né? Então, esses são os pontos principais. Você tem um endurecimento efetivo no cumprimento da pena. Não é na pena que o juiz vai escrever, vai colocar na sentença condenatória, porque essa no Brasil hoje é uma ficção. Você precisa de um tempo efetivo de cumprimento da pena. Não adianta condenar a 40, cumprir 2, condenar a 8, cumprir 2, né? Condenar a 40, cumprir 10 anos, e assim por diante. Então, esses são os pontos principais. As críticas que estão sendo feitas pelos setores do governo não tem nada a ver com isso. É apenas uma questão eleitoreira. Né? É isso, é o medo de que o DERRIT, que já é um sujeito muito bem conceituado pela população de São Paulo, pelo trabalho que ele tem feito. Gente, o governo de São Paulo acabou com a Cracolândia. Eu não lembro desde quando eu ouço falar em Cracolândia. Né? O governo de São Paulo, usando repressão e ação social, né, a combinação correta desses dois, conseguiu acabar com esse problema histórico. Você imagina o que é para o PT ir para uma eleição no estado de São Paulo com um adversário que pode apresentar para o eleitorado um feito como esse. Nós acabamos com a Cracolândia. Né? E o DERRIT tem um papel decisivo nisso. Então é isso, é questão eleitoral. Tá? Toda legislação penal é uma legislação complexa, sempre tem um ponto ou outro que você pode ajustar. Né? Mas o que o DERRIT vem sendo bombardeado pela esquerda não tem nada a ver com questões de ajuste na legislação. É politicagem. Eu acho também, procurador, que o DERRIT tem sido bombardeado, e aí até pela mídia, está ridículo, porque, vamos lá, se ele endurece as penas, né, o eleitorado do PT vai ficar pé da vida, né? Então o PT está preocupado com quem vota nele, né? E a gente sabe que a bandidagem adora essa turma, porque ô turminha boa para dar, né? O DERRIT quer acabar com as visitas, quer acabar com o dinheiro para a família desses assassinos, ele quer acabar com a mamata. E aí o PT não pode deixar isso acontecer, porque tem gente mais importante ligando para o Lula e falando, olha, é isso, contamos com você. Essa é a verdade, né? O DERRIT é o homem certo, é um homem sério, mas se você for depender dos blogueiros do amor, que é o jornalismo hoje, né? Esses tradicionais, eles são blogueiros do PT, eles ficam tentando botar no DERRIT as coisas mais absurdas. Outro dia eu vi uma especialista falando, o DERRIT matou muito na polícia de São Paulo. Matou o quê? Inocente? Não, era a pergunta que eu queria fazer para ela. Do jeito que ela fala, parece que o DERRIT saiu pela rua matando todo mundo, entende? Que não é o caso. Mas, procurador, por que o Brasil ainda trata o crime organizado como se fosse um delito comum quando já funciona como terrorismo há anos? É inexplicável essa relutância. Não, inexplicável não, eu retiro o que disse. É perfeitamente explicável por que o atual governo se recusa a classificar como terroristas as facções do crime organizado. Né? Esse é o mesmo governo, só para vocês lembrarem, né? De 7 de outubro
de 2023, é isso? Esse mesmo governo que, diante daquele episódio horroroso, de Israel, se recusou a classificar, e continua se recusando, a classificar o Hamas como grupo terrorista. Então, vejam, esse é o mesmo governo que teve autoridades, mais de uma, que após o 8 de janeiro de 2023, a manifestação lá que degenerou em quebradeira na Praça dos Três Poderes, vários integrantes desse governo tiveram a cara de pau de chamar aqueles manifestantes de terroristas, quer dizer, chamar aquelas senhoras, aqueles idosos, aquelas pessoas, muitas delas, claro, erraram, não podiam ter promovido um quebra-quebra, mas você chamar essas pessoas de terroristas e se recusar oficialmente, como posição do Estado brasileiro, a classificar o Hamas como grupo terrorista, um grupo que mata bebês na frente dos pais, que mata pais na frente dos filhos, população civil, sem nenhum objetivo militar, não tem nenhum objetivo militar, isso, o bebê não é uma ameaça para o Hamas, o bebê não vai pegar um fuzil. Então, é terrorismo. O que é terrorismo? É você usar a violência para implantar o terror na população. Não é usar a violência para atingir um objetivo militar, não é usar a violência para atirar nas tropas do teu inimigo que está atirando em você. Não, você vai atirar na população civil para implantar o terror. E a partir da implantação do terror, você tem os seus objetivos, É exatamente isso que aconteceu, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses, nós tivemos pelo menos 3 episódios, em que os criminosos, atiraram na população civil como maneira de convencer o Estado a desistir da operação policial. A polícia veio para cima deles com muita força. Em 2 episódios anteriores a essa operação contenção, a polícia partiu para cima um até não foi outra facção, não foi o Comando Vermelho, foi o 3º Comando. E aí eles viram, caramba, não vai dar para segurar, Tem policial demais, eles vieram com força demais, como é que a gente vai fazer para tentar pará-los, para tentar detê-los? Já sei, vamos atirar nos ônibus na Avenida Brasil. Os trabalhadores, é de manhã, eles estão indo para o trabalho, vamos começar a atirar na população civil, com uma maneira de forçar a polícia a interromper a operação. Mataram 5 trabalhadores dentro de ônibus. Isso é terror, é claro que é terror. E esse governo se recusa, porque tem essa visão absolutamente distorcida, não só do ponto de vista jurídico, eu diria que é distorcida do ponto de vista moral. Esse é um governo que, numa operação em que morreram 117 criminosos e 4 policiais, mandou 2 ministras para o Rio de Janeiro, não para comparecer ao velório dos policiais, mas para prestar solidariedade aos amigos e parentes dos criminosos mortos. Então, é muito difícil. Pois é, procurador, diante de tudo isso que o senhor falou, também teve o caso daquela cozinheira que foi assassinada porque não se recusou a envenenar os policiais, do rapaz do Ceará que ele estava sendo extorquido por R$400 por mês, aumentaram a cobrança para R$1.000 por mês, ele não tinha como manter e foi assassinado por conta disso. Isso claramente é terror, Ele está botando terror. As cidades do Nordeste que estão sendo esvaziadas porque esses narcotraficantes, esses traficantes vão lá e ameaçam os moradores daquela cidade, vira uma cidade fantasma, sem mais ninguém lá. Isso, na minha opinião, na minha visão, é um claro terror que está colocando a população. E eu queria perguntar para o senhor, procurador, que o governo e a base do governo estão criticando essas operações policiais porque estão dizendo que não é necessário. Eles precisam ir no coração financeiro dessas facções, como ocorreu na Faria Lima. O senhor acha que o caminho pode ser esse? Uma coisa não exclui a outra, Quer dizer, você tem que atacar aqui, por exemplo, na Operação Contenção, antes daquela terça-feira, 28 de outubro, antes do enfrentamento, houve um trabalho de inteligência que incluiu essa parte financeira.
houve um trabalho de asfixia financeira das atividades que servem como fonte de renda para o crime organizado, né? Agora, duas coisas são importantes. A inteligência funciona até um certo ponto. A inteligência é a coleta de informação, né? Então, você reúne aquelas informações, a Polícia Civil, pelo seu setor de inteligência, descobre que os traficantes estão escondidos no lugar X, que as drogas estão armazenadas no lugar X, que as armas são guardadas no lugar X. A partir daí, o que você vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o traficante, por WhatsApp? Nosso setor de inteligência, senhor traficante, nosso setor de inteligência já descobriu onde você está. Por gentileza, se dirija à delegacia mais próxima, na rua tal, número tal, e se apresente para ser preso, né? Não funciona assim, né? Então, daí para frente, não tem jeito, né? Não adianta pensar que você vai poder deixar de utilizar a força do Estado, né? Você vai ter que ir lá com 2.500 homens muito bem armados, né? Com 99,99% de chance de você ser recebido a bala, né? Vai ser recebido a tiro de fuzil. Não tem como, né? Não existe mais essa situação no Rio de Janeiro. Eu deixei o Tribunal do Júri em 2012, né? Eu atuava no Tribunal do Júri aqui do Rio. Já era realidade o oficial de justiça dizendo para o juiz: impossível cumprir qualquer mandado judicial neste lugar, né? Não é só mandado de prisão, não posso levar uma simples intimação para uma testemunha prestar depoimento porque o pessoal do tráfico vai me matar, né? Então não tem como você imaginar que vai um agente do Estado ali. O Estado não manda mais ali, acabou a soberania. O agente do Estado é visto, oficial de justiça é inimigo, né? Policial, então, nem se fala. Então, só quem entra ali é o pessoal quem entra ali com tranquilidade é o pessoal do tráfico. E, eventualmente, o ex-ministro Flávio Dino também entrou com certa tranquilidade lá no Complexo da Maré, né? Mas não é a regra. Então, não tem jeito. O uso da força é indispensável, porque você está tratando com criminosos violentos, fortemente armados e que estão dispostos a tudo. Eles só não estão dispostos a se render. Nós vimos essas imagens, aqueles que escolheram se render no dia da Operação Contenção, não sei se vocês lembram do vídeo daquela casa com 20 criminosos descendo do segundo andar para o primeiro andar para se entregar, né? Esse vai sair vivo. Agora, aquele que escolhe atirar na polícia, quem atira na polícia tem uma excelente chance de morrer. No Brasil, na Polônia, em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, quem atira na polícia, não precisa ser nem de fuzil, imagina de fuzil, tem uma excelente chance de terminar morto. Nem ser nenhum grande gênio para saber disso, né? Procurador, um dos pontos do PL também que eu tenho acompanhado é essa divisão, né, de facção criminosa ou organização criminosa, que pode ser com muito menos gente, a questão da facção que englobaria também esse domínio de áreas de comunidades. Aí gostaria de que o senhor comentasse, porque a gente não comentou mais muito, sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, como ficou a situação por lá depois. O senhor sente que o recado atingiu de alguma forma os criminosos, ou foi, como dizem, enxugar gelo, não foram presos os peixes maiores, algumas comunidades seguem dominadas? Que avaliação o senhor faz agora passado esse tempinho? Não foi enxugar gelo, não. Essa é uma operação que foi necessária e é necessário que ela prossiga, né? Essa é uma coisa até que eu ia abordar na resposta anterior, acabei não falando, é tanta coisa, né? Mas a questão do domínio territorial hoje é fundamental. A grande fonte de renda, tá, é o domínio territorial, porque dominando uma comunidade, hoje a barricada serve para isso, né? A barricada, ela foi criada para impedir o avanço das viaturas policiais. O criminoso monta a barricada para isso. Mas hoje ela tem um segundo aspecto, né? Ela marca o território. O traficante, o chefe da facção, está dizendo: daqui para cá, da barricada para cá, isso aqui é meu. Então, meu amigo, se você mora da barricada para cá,
Você não pode comprar internet com ninguém, só comigo. Já tem a CVNet no Rio, tá? Não sei se vocês sabem. CVNet é a internet do Comando Vermelho. Então, só pode comprar comigo, só pode comprar telefonia celular comigo, só pode comprar gás comigo, só pode comprar transporte alternativo comigo. E para morar aqui tem que pagar uma taxa também, senão vai ter que ir embora. Tá? Então, esse domínio territorial é a verdadeira fonte de renda, não é mais a venda de droga. A venda de droga hoje talvez chegue a 20% se chegar. Tá? O que é fácil de entender, né? Porque quantas pessoas a gente conhece que consomem droga? Uma ou outra. Quantas pessoas a gente conhece que consomem internet? Todo mundo. Gás de cozinha, todo mundo. Né? Então é muito mais dinheiro. Né? Os lucros são extraordinários. E o domínio territorial é essencial para isso. Né? Então, hoje, é importante que o Rio de Janeiro entre... Não é fácil. Tá? É importante, mas eu reconheço que não é fácil. Que o Rio de Janeiro, que a segurança pública no Rio de Janeiro, ingresse numa fase de... reconquista desses territórios. Né? Esses territórios têm que ser desocupados pelas facções criminosas. O Estado tem que recuperá-los. Né? Para isso, seria muito importante o auxílio do governo federal, porque nós não temos efetivo para manter essas tropas. Né? Nós não temos 10 mil policiais civis, nós não temos 20 mil policiais militares. Nós não temos efetivo para manter uma ocupação com as forças de segurança do Rio de Janeiro. Precisaríamos das Forças Armadas. Nós já tivemos aqui no Rio o Complexo do Alemão ocupado por 19 meses pelas Forças Armadas. Não morreu ninguém. Não teve homicídio. Na época, o governo federal era do PT e o governo estadual era de um aliado do PT, né? Que é o senhor Sérgio Cabral, que dispensa maiores comentários. Mas era aliado do governo Lula, era aliado do governo petista. Então, esse auxílio foi prontamente fornecido. Hoje, o governo federal se recusa a auxiliar, como nós testemunhamos, né, na Operação Contenção. Por que razão? Porque o governo do Estado não é um aliado político. Então, novamente, é a questão eleitoral, a questão eleitoreira, né? Eu prefiro falar eleitoreira, né? Influenciando. É uma janela de oportunidade, a facção mais perigosa sofreu um baque, né? Continua sendo a mais forte, mas sofreu um baque. Era o momento, se tivéssemos essa possibilidade, né, de ocupar aquela área do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, né? Mas o Estado sozinho, o Estado do Rio de Janeiro sozinho não consegue, não tem condição. Ele precisa de um auxílio efetivo, né, de um governo federal que, infelizmente, tudo indica não está disposto. O auxílio que esse governo federal oferece é um projeto de lei diminuindo a pena para o integrante de facção criminosa. Então, vocês já viram que desse mato aí não vai sair coelho. Novo, né? Eu acho que a resposta está no que você acabou de falar. O porquê? Porque o governo se beneficia de alguma maneira, né? Dando essa vida fácil para a turma do crime. A gente sabe que tem várias facções, mas no Brasil as duas dominantes são o PCC, aqui em São Paulo, e o Comando Vermelho, no Rio, né? O PCC, ele age mais como empresa. E o Comando Vermelho é tipo a milícia armada, né? Eu vejo assim a diferença básica entre os dois. O Brasil está preparado para enfrentar esses dois inimigos bem diferentes ao mesmo tempo? Ô, Júlia, é muito importante essa menção que você faz quando você fala do Comando Vermelho, essa menção que você faz à milícia, né? Porque uma coisa que muita gente não sabe é que as facções do tráfico aqui do Rio, elas aprenderam com a milícia, né, que o dinheiro mesmo não está principalmente na venda de drogas, que o grosso do dinheiro está na extorsão da população, está em dominar o território, como eu falei, e extorquir a população.
Quem começou com isso foi a milícia aqui no Rio, né? A milícia tomava conta de uma comunidade e cobrava, entre aspas, taxa de proteção, né? Cobrava gás, cobrava um setor fortíssimo de atuação da milícia, transporte alternativo, né? Milícia era muito presente na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, né? E com essas cobranças sobre toda a população, taxa de proteção sobre o comércio, taxa de gás também, foi uma das primeiras atividades, né, em que a milícia começou a extorquir a população. Você tem que comprar o gás comigo. Pô, mas eu comprar ali com a loja normal é mais barato, não adianta, não interessa, tem que comprar comigo. Né? E o tráfico aprendeu isso, houve uma como é que eu vou dizer, uma interface entre o tráfico e a milícia, né? Hoje, inclusive, tem muitos milicianos, os principais milicianos são egressos do tráfico. No início, a milícia era formada basicamente por ex-policiais, corruptos, etc. Mas hoje tem muito traficante, muito ex-traficante, né? Que passou para a milícia. Então, tem muito essa... os limites não são muito claros. Então, é uma atuação, repito, que o tráfico importou da atividade dos milicianos, né? São atuações, comparando com o PCC, são atuações diferentes que exigem respostas diferentes, né? Você vai ter, no caso dessas facções criminosas, como o Comando Vermelho, você vai ter, para enfrentá-las, tem que reverter a questão do domínio territorial, e aí, assim, não tem como esconder, você vai ter que usar força, né? Porque você vai... Olha, hoje, esses números são muito dinâmicos, mas hoje o quadro é o seguinte: 1.648 comunidades no Grande Rio dominadas pelo crime organizado, né? Eu vou repetir porque o número é quase inacreditável. 1.648 comunidades. 1.036, 62% pelo Comando Vermelho. 340 pelo Terceiro Comando, 43 pela ADA, Amigos dos Amigos, que é a facção menos poderosa aqui do Rio. E 229 pelas milícias, tá? Então, nós estamos falando de uma população, alguma coisa entre 3,7 milhões e 4 milhões de cariocas e fluminenses, tá? E para você libertar essa população do jugo desses criminosos, tem que retomar o território. Não tem outro jeito, tá? Com o PCC já é uma situação diferente. Como você falou, é uma atividade de natureza mais empresarial, né? Que hoje, inclusive, ultrapassa os limites do território nacional. O PCC hoje é uma espécie assim de uma multinacional do crime, né? E aí, novamente, você precisa de um auxílio do governo federal, né? Você veja como é importante você ter um governo federal decidido a combater de forma efetiva o crime organizado, né? Um governo federal cujos líderes não encarem o criminoso como uma vítima da sociedade, ou vítima do usuário, ou um coitado, só porque ele roubou um celular para tomar uma cervejinha, isso não é motivo para maltratá-lo. Esse tipo de ideia errada, né? Se você começa com essa ideia errada, você vai errado até o fim, né? Se você não entende que aquele sujeito é criminoso por opção, precisa ser segregado da sociedade, precisa ser afastado do convívio social pelo maior tempo possível, né? Eu diria que, em alguns casos, eu sou defensor tanto da pena de morte quanto da prisão perpétua. Então, em alguns casos, não é que ele tem que ser afastado pelo maior tempo possível, ele tem que ser afastado definitivamente, né? Um sujeito que mata uma criança, que arrasta uma criança de 7 anos pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Para roubar um automóvel, a criança fica pendurada pelo lado de fora, pelo cinto de segurança, né? Esse sujeito, ele tem que ser definitivamente afastado da sociedade. Não tem nada para recuperar, para reabilitar, né? Se você não tiver essa visão, né, de que a punição efetiva é a maior forma de prevenção à criminalidade, né? Essa dicotomia que não existe. Ah, mas é melhor prevenir ou é melhor reprimir? Reprimir é prevenir, né? A melhor prevenção é a repressão. Quando você manda um sujeito desse para a cadeia para o resto da vida,
você está avisando para os outros, olha só, olha o que vai acontecer com você se você seguir pelo mesmo caminho. E aí a criminalidade recua. Isso é o que a história do mundo inteiro nos mostra. Como é que El Salvador reduziu de maneira inacreditável os índices de homicídio, que eram os maiores do mundo, hoje é um dos países mais seguros do mundo. Como é que ele fez? Botou todo mundo na cadeia, é isso, está todo mundo em cana. Os criminosos estão todos presos. Deve ter um ou outro solto ainda, né? El Salvador completou agora, se não me engano, semana passada, 1.060 dias com 0 homicídio. O país que tinha mais homicídio no mundo. 1.060 dias sem homicídio. Por quê? Está todo mundo em cana. Deve ter um ou outro solto, né? Deve ter um ou outro solto, mas esse um ou outro solto está pensando assim, caramba, os companheiros estão todos em cana, numa cadeia duríssima, sem perspectiva de sair. É melhor ficar quieto. Pois é, e recentemente o presidente de El Salvador, inclusive, falou que o Brasil não consegue acabar com as facções criminosas porque o crime organizado está no governo. Foi uma declaração dele, assim, muito polêmica. E em meio dessas discussões, como o senhor avalia ser a participação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski? Ele que já declarou que a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar. Ele também já disse uma vez que o estado do Ceará, que é governado pela esquerda, ele é um exemplo de segurança pública, justamente o estado que tem essas cidades que eu comentei anteriormente, que o terror, eles colocam terror na população e são abandonadas, as cidades viram cidades fantasmas. Eu queria saber do senhor, o governo vem tentando também emplacar a PEC da segurança pública, que dá mais poder ainda ao governo federal e retira dos governadores. Como o senhor avalia essa PEC? Essa PEC é um desastre, né? Porque você centralizar poder nesse tipo de governo, no combate... Eu digo a você o seguinte, com muita convicção. Se essa PEC estivesse em vigor, a Operação Contenção no Rio de Janeiro, né, da terça-feira da outra semana, do dia 28 de outubro, não teria acontecido. Né? O governo teria bloqueado, o governo federal não teria permitido esse tipo de operação. Veja, quando você havia comentado antes essa questão do Ceará, que é uma questão de deslocamento urbano forçado, né? População civil obrigada por criminosos a mudar de casa. Né? E uma coisa interessante bom, tem duas coisas interessantes, né? Tristemente interessantes. A primeira é que o governo do estado está fazendo colocando a polícia militar para ajudar os moradores a se mudarem. Isso aí chega a ser inacreditável, né? Não é colocar a polícia militar para permitir que os moradores não tenham que se mudar, que não tenham que abandonar suas casas. Não, é para dar segurança aos moradores na mudança. Olha, o traficante quer que você se mude, então eu vou chamar aqui uns policiais para fazer uma escolta, para você fazer a tua mudança em paz, né? Absolutamente, a capitulação, né? Você está se rendendo, é o poder público se rendendo ao crime organizado. E a outra coisa interessante é que este senhor Lewandowski nunca mencionou isso. Tá? Ele nunca mencionou esse fato de que pessoas, né, moradores humildes, de bairros humildes ali do Ceará, da região da capital, Fortaleza e de algumas outras cidades, estão sendo expulsos das suas casas pelo crime organizado. Né? Esse fenômeno já atingiu um número bastante significativo de famílias e ele continua sendo ignorado pelo senhor Lewandowski. Né? Eu sempre toco nesse ponto, esse é um ministro da Segurança Pública que comemora publicamente o fato de que nas audiências de custódia, ele se orgulha de ser o pai das audiências de custódia. Ele é o pai das audiências de custódia, nisso ele está certo. Foi ele que trouxe essa... Eu só não sei se ele está certo quando ele se orgulha disso, eu não sei se isso é motivo de orgulho. A audiência de custódia, o sujeito é preso em flagrante estuprando, matando, roubando, furtando, vendendo droga. E aí, em 24 horas, ele passa pela audiência de custódia. Desses presos em flagrante, 40%, um pouco mais na verdade, são soltos
na audiência de custódia. Ou seja, o sujeito foi preso em flagrante e volta para a rua em 24 horas. E ele, o senhor Lewandowski, disse que isso é uma coisa muito boa, porque assim você não sobrecarrega o sistema prisional. Então, nós temos a curiosa situação de um ministro da Segurança Pública. Eu estava vendo um vídeo do ministro da Segurança Pública de El Salvador, comemorando que está todo mundo preso e que por isso há 1.060 dias não tem homicídio. O ministro da Segurança Pública no Brasil comemora que está todo mundo solto, né? Todo mundo não está, mas 40% dos presos em flagrante estão soltos, e isso é motivo de comemoração. Então o sujeito é o homem errado no cargo errado, né? É o ministro da Insegurança Pública. Ministro de Segurança Pública tem que comemorar a prisão de bandido. O senhor Lewandowski comemora a soltura de bandido preso em flagrante. Não estou falando do suspeito que o vizinho disse que acha que viu, que foi ele que... Não, ele foi preso em flagrante, cometendo crime. 40% voltam para a rua em 24 horas, e o ministro Lewandowski tem muito orgulho disso, porque não sobrecarrega o sistema prisional. Faz o seguinte, ministro, se é para não sobrecarregar as prisões, aumenta esse índice, solta 100%, solta todo mundo, né? Vai sobrecarregar menos ainda. Então você precisa ter uma visão muito distorcida de segurança pública para entender que a sua meta, como ministro da Segurança Pública, não é reduzir a criminalidade. A sua meta é não sobrecarregar as prisões, né? Essa não pode ser essa meta, né? Porque se a meta é não sobrecarregar a prisão, então é melhor não prender ninguém. Exatamente. E também, procurador, como o senhor vê, já que falamos de Lewandowski, para ir caminhando aqui para o fim, também poder dispensá-lo, obrigado pelo tempo, como o senhor vê a atuação do ministro Alexandre de Moraes e da instituição do Supremo Tribunal Federal nessa discussão do tema no país? O ministro foi ao Rio de Janeiro, perguntou, exigiu documentos relacionados a toda a operação, conversou com o governador Cláudio Castro, que teve pedidos de cassação e prisão solicitados por aliados do governo. Agora um monte de gente aparece como especialista em segurança e cheio de solução para o mega problema brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes está completamente fora da sua atribuição. O ministro do Supremo é juiz, né? Juiz funciona assim: alguém propõe uma ação, tá? Você propõe uma ação porque o teu vizinho, você é o síndico do condomínio. Aí um dos moradores está fazendo barulho, está fazendo um monte de coisa errada no condomínio, está causando perturbação aos moradores do condomínio, e então você propõe uma ação porque você quer que ele pague multas, né, pelo que ele está fazendo de errado, ele se recusa. Aí você propõe uma ação contra ele, entra com processo contra ele, aí um juiz julga e diz: o síndico tem razão, o vizinho está errado, tem que prestar, tem que pagar, tem que parar de ter esses comportamentos, tem que pagar as multas, tem que se ajustar à convenção do condomínio, acabou. Bom, no momento em que o juiz julga a ação, a gente diz em direito que ele esgota a jurisdição. Acabou. Ele já julgou a causa e o vizinho tem que obedecer. Se não obedecer, vai ser punido de alguma forma. Agora, você imagina que esse juiz, depois de julgar a ação, como o Supremo julgou em abril a DPF 635, ele diz o seguinte: bom, eu vou fazer o seguinte, tem uma sala no condomínio, arruma uma sala lá para mim, eu vou passar a administrar o condomínio. Já que eu já julguei essa ação, e essa ação é sobre o condomínio, eu agora vou me transformar em administrador. Aí o síndico diz: mas o administrador sou eu sou o síndico, né? O senhor é juiz. Não, mas eu julguei a causa, então arruma lá uma sala para mim, que eu vou perpetuar essa minha atuação, né? A atuação do juiz não se perpetua, ela se esgota quando ele termina de julgar. O que acontece daí para frente é outra história, né? A atuação que se perpetua é do administrador, né? É do Poder Executivo. Então, o governador, o secretário de Segurança, eles têm que todo dia administrar a segurança pública, todo dia administrar as operações policiais, que vão ser feitas, que não vão ser feitas, assim como o prefeito todo dia tem que administrar o município, né? O juiz não. O juiz, ele esgota a sua atuação quando ele termina de julgar. Então, a DPF foi julgada
a meu ver, a DPF já foi uma extrapolação, mas enfim, ela estabelece parâmetros para a atuação da Polícia do Rio de Janeiro. A partir daí, se alguém entender que um policial, numa operação, descumpriu esses parâmetros, isso tem que ser investigado, pela própria polícia, isso tem que ser investigado pelo Ministério Público. Se esse policial desobedeceu a alguma regra imposta pela ADPF, ele tem que ser processado perante um juiz de primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, já esgotaram a sua função. Se a Polícia do Rio de Janeiro, se algum agente policial, nesta ou naquela circunstância, descumpriu as regras estabelecidas no julgamento da ADPF 635, então ele vai responder por isso na primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não é perante o Supremo. O que o ministro Alexandre de Moraes fez foi se transformar no administrador, não é função de juiz isso. Falou, não, me dá aqui, eu quero saber quantas câmeras, eu quero as perícias, eu quero... Ele está investigando, está investigando, está administrando, está fazendo tudo aquilo que não compete ao juiz fazer, principalmente depois que o juiz dá a sentença. Repito, depois que o juiz julga, ele esgota a sua jurisdição. Ele não é o administrador do dia a dia da segurança pública. Ele não foi eleito para isso. Quem administra a coisa pública tem que ser eleito. Por quê? Porque administrar envolve tomar decisões políticas. Por que caminho eu vou? Vou fazer mais operação? Vou fazer menos operação? São escolhas políticas que o administrador tem que fazer e ele tem que responder perante a população. O juiz é vitalício e não eleito, não responde nunca perante a população. Então não pode exercer esse tipo de função. Pois é, ainda tem esses detalhes, entre aspas, para a gente acompanhar em toda essa discussão seríssima do país, que deve se arrastar aí até o próximo ano, ano de eleições, tema central do momento, e ainda bem, é preciso urgência, né, no trato desses temas. Deixa eu agradecer aqui o Marcelo Rocha Monteiro, procurador do Rio de Janeiro, de Estado por lá. Obrigada pelas participações todas por aqui em Oeste com Elas mais uma vez. Um grande abraço, boa semana e até uma próxima, espero que em breve, viu? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.